Olá, meu amigo, minha amiga aqui do canal NP Dog. Hoje, domingo de manhã, e tem uma grande novidade para vocês, uma coisa que aconteceu, que o canal chegou a 500 mil visualizações, graças a vocês, então eu sou muito grato a vocês. Sem vocês não faria sentido ter esse canal, né? Então, nesse vídeo, para comemorar essas 500 mil visualizações, eu vou falar sobre cães de rua. É um ponto assim muito importante e que eu tive essa sacada lendo um livro do César Millan, que é o Encantador de Cães, e pensando um pouco sobre a minha experiência com relação aos cães de rua, né? O livro que eu estou falando, que aparece essa fala do César Millan, que está a foto dele, é esse daí, O Encantador de Cães, Compreenda o Melhor Amigo do Homem. Nesse livro ele fala, né, sobre o comportamento dos cães, e no comportamento dos cães ele mostra que, evolutivamente falando, historicamente falando, os cães foram animais que ajudavam o homem nas caças. Então, na coleta de alimentos, enfim, o homem saía, acordava de manhã cedo, saía para caçar, então ele tinha que andar muito, ele não encontrava a caça sempre, né? E o cão estava sempre ali, ou os cães estavam sempre ali do lado deles, auxiliando nas caças e andando muito também. Então os cães andavam muito, se cansavam muito, comiam depois disso, depois desse esforço, e voltavam para casa, né, lá para a caverna, sei lá para onde, e aí acabava o dia, e no outro dia iam fazer a mesma coisa e sempre faziam isso. Então, biologicamente falando, o cão está preparado para esse tipo de rotina, e não para uma rotina de ficar em casa o tempo todo, ou preso dentro de um apartamento, com poucos passeios, né? Isso é o que faz mal para os cães. Por conta disso também que acontecem essas mudanças de comportamento. E aí o César Millan, ele chama a atenção que, na experiência dele, os cães de mendigos têm um comportamento muito mais saudável do que os cães criados em casa, né? Isso é meio estranho. A gente pensa que, poxa, por ser um cão de rua, um cão de mendigo, vai ser assim, tudo ruim, tudo 100% horrível, né? Ele mostra que não. Por quê? Porque os cães de mendigo têm uma rotina semelhante à rotina histórica que os cães tiveram, né? Que é acordar de manhã. O mendigo, infelizmente, né, ele não vai encontrar comida assim fácil, então ele vai ter que andar bastante, vai ter que se esforçar para isso, e o cão está sempre ali do lado, né? O cão assim, é um animal muito fiel. Ele não olha se o dono tem uma mansão, se ele mora embaixo da ponte, ele está sempre ali. Isso é maravilhoso. E o cão do mendigo, ele vai ter essa rotina, né, de andar bastante durante o dia, e vai conseguir alimento depois desse esforço, e só depois ele vai chegar à noite, né, vai dormir, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e essa é a rotina dos cães de rua. E aí eu estava pensando com relação aos problemas relacionados à alimentação. É muito comum que os cães criados em casa ou apartamento, eles tenham problema nos dentes principalmente, e problemas de pele por conta de alergia alimentar. E fora outros problemas, né, que a gente vê os cachorros idosos com insuficiência renal crônica principalmente, e ter insuficiência renal crônica quando fica mais velho, quando chega na fase idosa, é algo que é comum, mas não é algo que é normal, né? Não é normal o cachorro ter insuficiência renal, isso não é normal. O cachorro pode chegar à fase idosa e ter um rim saudável, né? Mas a alimentação errada, a alimentação com ração, ela predispõe que o animal na fase idosa desenvolva insuficiência renal. Por quê? Porque ele está ingerindo uma proteína que ele não consegue absorver, proteínas vegetais em grande parte, e ele tem que ficar jogando fora. Só que normalmente ele não teria que jogar isso fora, né? Então o rim dele está a vida inteira trabalhando forçado, trabalhando a mais do que ele tem capacidade para eliminar essa proteína que ele não absorve. E aí, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre alimentação natural para cães com insuficiência renal crônica. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre por que a ração pode acarretar insuficiência renal crônica quando o cão ficar mais velho, assiste esse vídeo lá, ficou bem legal. Então, em primeiro lugar, eu comecei a observar algumas coisas com relação aos cães de rua. Os cães de rua, com relação a esses problemas de alergias na pele e com relação aos dentes, eles normalmente são mais saudáveis que os cães criados em casa. E aí vamos analisar, né? Os lobos, os leões, os tigres, os urubus, enfim, eles comem... O urubu só come carniça, né?
Os outros animais, os lobos, leões e tigres, eles comem carniça quando há falta de alimento. Nem sempre eles encontram alimento na natureza. Eles podem passar, às vezes, dias em épocas de escassez sem encontrar alimento. Então, se eles encontram uma carniça, eles vão comer. Mas não é por isso que eles vão ficar doentes. Por quê? Porque eles têm o estômago extremamente ácido. Tem um outro vídeo aqui do canal que eu falo sobre o estômago ácido, depois dá uma olhada, porque o seu cão ele tem que ter o estômago ácido. Né? E qual a importância de ter o estômago ácido? A importância é que as bactérias que causam doenças, né, essas doenças transmitidas por alimento, elas de modo geral não resistem a ambiente ácido. Né? E isso é perfeito. A indústria de alimentos, por exemplo, quando uma das formas, uma barreira que ela coloca para proteger os alimentos de infecções, de contaminações bacterianas, é acidificando o alimento. Né? Isso é algo assim muito importante. Então, a natureza é perfeita. Né? A forma que a natureza tem para combater essas bactérias, esses agentes que podem causar sim doença, é com o estômago ácido. E o cão e o gato, o principal órgão da digestão deles é o estômago. Né? É ali que vai ser dissolvido os ossos que eles iam comer, é ali que vai ser dissolvida a proteína, né? E as gorduras, vai facilitar muito a digestão sequente no intestino. E o alimento chega ali no estômago desses animais, ele passa 8 horas ali, digamos assim, preso, parado dentro de um estômago extremamente ácido. Tudo se dissolve e as bactérias que estão nelas morrem, né? Então, o que acontece com os cães de rua? Os cães de rua só comem comida ruim, né? É óbvio que não é recomendável dar resto de comida, né? Comida estragada, carne estragada, enfim, para os cães e para os gatos. A gente vai dar uma alimentação de qualidade, uma alimentação que eu poderia ingerir. Né? A carne que eu dou para o meu cachorro comer é uma carne que eu comeria, sem nenhum problema. É uma carne de qualidade. E essa é a recomendação no caso de alimentação natural. Só que os cães de rua, os gatos de rua, eles comem esses restos. Né? E eles comem esses restos e eles não têm problema nos dentes normalmente, e eles não têm problemas de pele relacionados à alergia. Né? Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço quando eu estou assim na rua, encontro cachorro de rua, gato é mais difícil porque gato geralmente foge. Mas existem muitos cães de rua que são mansos, que aceitam ali o contato. E eu faço isso, sei lá, acho que desde a minha adolescência, né? Tem, sei lá, mais de 15, 16 anos que eu faço isso. Então, assim, eu vejo um cachorro na rua, eu sempre tento interagir. Eu, né, estalo os dedos, dou uma subiada e tento interagir com ele. E muitos interagem, né? E aí eu passo a mão nele, brinco ali um pouquinho. E tem alguns que são tão mansos que deixam até eu ver os dentes. Eu levanto aqui o cantinho aqui do lábio e dá pra ver os dentes. E eu faço isso por quê? Por curiosidade, pra ver como que é a dentição desse cachorro. E a maioria dos cães de rua tem dentes limpos, tem dentes saudáveis. Dá pra perceber que é um animal assim, mais velho, não é um animal assim jovem, um adulto jovem. É um animal ali talvez na metade da fase adulta. E ele tem os dentes saudáveis, isso é incrível. E os cães que comem ração ficam rapidamente com os dentes todos cheios de tártaro, cheios daquelas placas, né? Por quê? Porque a escova de dentes da natureza são os ossos, principalmente, as comidas mais duras. E aí o cão de rua, o gato de rua, o leão na floresta, o lobo, enfim, eles estão ali roendo ossos, principalmente. Quando eles vão roendo os ossos, vão limpando os dentes. Isso é incrível. Então, assim, geralmente cães de rua têm dentes mais saudáveis do que os cães criados em casa, normalmente. Ainda mais que ninguém cuida dos dentes dos cães de rua. Ninguém vai lá escovar, ninguém vai lá fazer uma limpeza de placa, né? Então isso é muito interessante. Um outro aspecto é com relação às alergias alimentares. Muitos cães que desenvolvem alergia alimentar, eles desenvolvem problemas na pele, né? Eles ficam se coçando, eles ficam lambendo ali as patinhas, mordendo aqueles coxins, aquela almofadinha da pata, ficam com umas feridinhas na pele. E muitas vezes isso é por conta de algum ingrediente específico na ração, só que não dá para eliminar esse ingrediente, né? Vamos supor que o cachorro tem alergia à carne de porco. Daí, sei lá, diversas rações em carne de porco e fica difícil descobrir qual que é a fonte da alergia, né? Eu dei um exemplo aqui chutando, mas poderia ser outra coisa. Só que não dá para tirar a carne de porco da ração, tá ali o combo todo. Na alimentação natural isso é uma vantagem. Se eu pego um paciente que ele tem alergia à carne de porco, o que eu faço? Eu tiro a carne de porco e coloco uma outra fonte de proteína animal, como peixe, por exemplo. Então a alimentação natural é muito mais flexível com relação a isso.
E muitos casos, por exemplo, de pacientes que eu pego que têm alergia alimentar, muito provavelmente por conta da ração, eu monto a dieta e o resultado é incrível. O resultado assim, é muito rápido. Tem um caso que eu peguei esse mês, que era um caso de alergia alimentar, num pointer inglês, e a tutora falou, os tutores falaram que assim, com 12 horas depois que tirou a ração e começou a alimentação natural, ele já via uma melhora no pelo, uma diminuição das coceiras, enfim, a alimentação natural é muito boa para isso. E os cães de rua, eles têm uma alimentação meio que natural, eles não comem ração, né? Não é um alimento que é adequado, claro, não é um alimento de qualidade, mas eles estão adaptados a isso, por conta lá do estômago ácido. Então eles conseguem aproveitar esse material que às vezes está em decomposição já, material que não é assim adequado, que seria a melhor opção, mas eles conseguem aproveitar e eles não desenvolvem alergias alimentares. Geralmente os cães de rua com problemas de pele, eles têm sarna, têm problemas com pulga, carrapato, mas alergia alimentar, não. Já viu um cão de rua com atopia? Eu nunca vi. Pode até ser que aconteça, né? Mas eu nunca vi. E já tem muitos anos, né, como eu falei, que eu observo esse tipo de coisa, né? Então é algo assim de se chamar a atenção com relação aos cães de rua. E aí, pessoal, nós temos que ter assim, essa consciência e essa educação com relação ao cuidado com os cães, né? Nunca deixe o seu cachorro ir sozinho para a rua, nunca deixe. Um cachorro, ele tem um olfato assim tão aguçado que ele consegue perceber uma cadela no cio num raio de 2,5 km. Então, geralmente, um cachorro macho que foge é porque ele sabe onde tem uma cadela no cio. Ele vai encontrar essa cadela e ele vai cruzar. E essa cadela vai gerar ali, em média, 5 filhotes. Um ano depois, esses filhotes vão continuar na rua, vão estar adultos um ano depois, vão estar cruzando novamente e virou uma PG, uma progressão geométrica, né? Então não deixe o seu cachorro sozinho na rua, o seu gato sozinho para a rua. Além do mais, além disso dele cruzar na rua e colocar mais animais em situação de risco, esses animais em situação de risco, eles sofrem muito com frio, com calor, com fome, né, com falta de cuidados veterinários e, enfim, até mesmo com a maldade das pessoas. Tem gente que é ruim, tem gente que é tão ruim que, sei lá, que atropela um cachorro de propósito, dá para frear, dá para desviar o carro, mas vai lá e mira no cachorro, no gato. Eu já vi isso acontecer. Tem gente que joga óleo quente nos animais na rua. Enfim, são assim, atrocidades. Então, se tenha consciência com relação a isso, ajude cães de rua, né? Por exemplo, aqui em Brasília tem esse Santuário Nova Aliança, que é da Rita Lomba. Eu conheço ela faz um trabalho assim, maravilhoso há décadas. Eu conheci o Santuário Nova Aliança, ele é assim, maravilhoso. Tem mais de 70 cães lá resgatados. Então, se você quer um cachorro, adote. Adotar é muito bom, você vai, né, salvar e mudar a vida de um animal, mudar toda a história de um animal que poderia ser horrível a história dele, vai ser mudado. Os 2 cães que eu tenho são o Javer e o Donald. O Javer eu adotei quando eu morava em Piracicaba, São Paulo, e foi lá no Canil Municipal de Piracicaba, que também é um excelente canil, diga-se de passagem, muito bom. Eu adotei o Javer lá. E o Donald eu adotei aqui em Brasília, né? Então assim, adote animais. E quem quiser entrar em contato lá com o Santuário Nova Aliança, aí está o telefone, é o 061 DDD 99672 9093, tá bom? Mas procure outro abrigo aí na sua cidade que você possa ajudar. Isso é muito importante, tá bom? Bom, para finalizar, eu quero falar para vocês sobre a loja Zen Animal. É uma loja muito boa e eles têm um blog também, que é o blog Zen Animal. Eu sou inclusive colunista lá no blog. Se você entrar lá, tem umas postagens minhas, tem postagens de outras pessoas que também são muito boas. Então entre lá. E também tem o meu livro, Guia de Alimentação Natural para Cães. É um livro digital, está disponível no site da Amazon e você pode adquirir lá. Se você quiser o livro impresso, você pode mandar um e-mail para mim, nesse e-mail que está aparecendo, vet.edgard@gmail.com. E caso você queira que eu monte uma dieta pro seu dog, você pode mandar um e-mail também para mim com essa solicitação. É um serviço que eu presto e é show de bola. Tenho tido assim, bons resultados, né? Os clientes têm ficado assim, muito satisfeitos com os resultados que os clientes apresentam. Então, se você quiser, confere lá, manda um e-mail para mim, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado por essas 500 mil visualizações no canal. Até a próxima. Um beijo pra você.